Uma doença crônica autoimune que compromete as articulações da coluna e dos membros inferiores. Esta é a espondilite anquilosante. Ela provoca dor, edema e rigidez. Para se ter o diagnóstico, é preciso analisar o tipo de dor que o paciente sente. Tem a dor lombar inflamatória e a dor mecânica. A espondilite anquilosante é uma doença autoimune em que os nossos corpos produzem soldadinhos que vão atacar algumas articulações do corpo. Isso acontece por um erro na formação desses soldados. Isso é uma doença autoimune. E essa doença, ela é caracterizada por acometer articulações da região de coluna lombar, principalmente, mas pode pegar a coluna como um todo, pode pegar joelho, tornozelos, pés, principalmente relacionados a membros inferiores e quadril. Em relação aos ombros, cotovelos e mãos, ela acomete menos. Importante reforçar que a espondilite anquilosante é diferente do paciente que tem dor nas costas. A doença provoca uma dor crônica lombar, onde ao acordar a pessoa não consegue andar por até 2 horas. O paciente ele tem um quadro de uma dor lombar, principalmente inflamatória, que é aquela dor que o paciente tem principalmente durante a noite, quando ele entra em repouso. O movimento chega a melhorar a dor. Ele acorda de manhã com uma rigidez matinal, que geralmente demora de mais de 1 hora, pode durar até 2 horas, em que o paciente não consegue movimentar a coluna. É uma doença bem debilitante, então o paciente, conforme ele vai aquecendo o corpo, a dor vai melhorando, mas ela persiste o tempo todo, alivia aquela rigidez, mas a dor persiste durante todo o dia. É uma dor contínua, que melhora com anti-inflamatório, mas é uma dor que alivia com anti-inflamatório. Normalmente, às vezes, ela pode não aliviar só com o uso do anti-inflamatório, que é quando o paciente procura o médico. O sexo masculino é o mais afetado e as manifestações da doença podem iniciar logo na infância. Se não houver tratamento adequado, pode comprometer os movimentos e outros órgãos, como os olhos e o pulmão. É mais comum em homens com menos de 40 anos. Então, aquele senhor mais idoso, com dor nas costas, é bem improvável que ele tenha essa doença. É um reumatismo de jovens. O tratamento pode ser de médio a longo prazo, com anti-inflamatório e imunossupressores. O tratamento nós usamos anti-inflamatório, normalmente num período de 3 meses. Esse anti-inflamatório pode ser mudado quando a gente vê que o paciente não teve resposta, então a gente começa com o anti-inflamatório comum. O paciente não melhora, a gente troca por um outro anti-inflamatório. Se o paciente tiver mais alterações de articulações que a gente chama de periférica, joelho, pé, ombro, a gente pode tentar um tipo de medicamento que a gente chama de imunossupressor em comprimido. Se a gente vê que o paciente não está melhorando depois de mais de 3 meses, a gente vai para imunobiológico. As alterações de coluna não respondem a esse comprimido, então a gente já passa direto para um tratamento que chama imunobiológico, que são medicamentos considerados hoje no momento que chamam anti-TNF, que eles vão diminuir essa inflamação. São medicamentos de alto custo, são fornecidos pelo governo estadual, então os pacientes custam em torno de 4 até 10 mil reais por mês e o governo fornece. E dá uma qualidade de vida muito grande para os pacientes. No Brasil, 76% da população tem a doença. Esta reumatologista atende vários casos por dia, portanto não é uma doença incomum.